Boa noite. Alguns de vocês estão aqui pela primeira vez comigo. Meu nome é Neto. Sempre aqui está no Instagram. Meu número eu coloco futuramente. Eu sou professor de informática. Vocês estamos aqui para quebrar a banca. Vamos embora. Hoje vamos falar um pouquinho sobre correios eletrônicos. Temos aqui, acredito que são turmas distintas, na verdade. Uma turma estamos concluindo esse tópico e outra iniciando. Qualquer dúvida, levanta a mão, professor. Isso eu não entendi, sem nenhum problema. Até porque vamos responder alguns tipos de questões relacionando segurança da informação e correio eletrônico, que é o popular e-mail que vocês veem no dia a dia. E nessa junção de assuntos diferentes, pode ser que alguém fique com dúvida, até mesmo quem já viu o conteúdo. Então, a qualquer momento, pode interromper e falar, sabe que não tem nenhum problema. Posso ficar aqui até meia-noite, tá certo? Não tem mais que isso. Só interromper que ele vai falar um pouco mais, tá certo? Beleza. Correio eletrônico. O que é isso? Correio eletrônico, como assim? O que é um correio? Que é uma empresa, correspondência. Boa. Correios é um serviço de envio de uma determinada mensagem. Quando eu falo que é eletrônico, é porque utiliza meios digitais para isso. É o popular e-mail que você utiliza no dia a dia. Geralmente o pessoal utiliza como provedor ou servidor de e-mail o Gmail ou o Outlook. Tá certo? Só existem gerenciadores de e-mail de desktop, ou seja, você baixa. Isso é o que mais cai em prova, que é mais complicado de você conseguir acertar. Vamos aprofundar aqui devagarzinho, beleza? Características desse correio eletrônico. Ele vai permitir que você componha, envie e receba mensagens. O que é um e-mail? Meio, a de mensagens. O E, antes disso, é de eletrônico, porque é uma mensagem digital. Se uma prova trouxer, por exemplo, um e-mail vai ter um servidor de e-mail vai ter a função de enviar e receber mensagens. Às vezes as pessoas ficam pensando, poxa, um e-mail é uma mensagem? Com certeza. Não tenha dúvida, tá certo? É uma mensagem eletrônica, sobretudo assíncrona. O que é algo assíncrono? Que não é realizado de forma simultânea. Temos dois conceitos aí. Síncrono, vou colocar aqui embaixo, não precisa escrever só para se encargo. Síncrono e assíncrono. Vai ser dois S, né? Porque não tem vogal antes, que implica-se o S ou o R. Né? Então, no caso, síncrono é algo que é feito de forma simultânea e assíncrono algo que não é simultâneo. Isso vem muito em prova, a galera às vezes confunde. Por quê? Bom, geralmente acontece muito também, Copel faz isso, FGV, FCC e CESP. Ela põe, por exemplo, fóruns de bate-papo. São tipos de mensagens síncronas. Questão errada. Porque um fórum de bate-papo, por exemplo, como o UOL ou o Yahoo, que você faz uma pergunta e a pessoa responde, é ao mesmo tempo? Não. Você manda a pergunta e depois eles respondem. O e-mail é síncrono ou assíncrono? Assíncrono. Neto, me dá um tipo de ferramenta que pode ser síncrona. O WhatsApp. O Messenger. Hoje ninguém utiliza, né? O Facebook quase ninguém tem hoje em dia. Mas são ferramentas que são síncronas. Só que cuidado, porque a gente sabe que na informática, quem já me conhece há mais tempo, eu sempre falo, nada é ao mesmo tempo. Esse simultâneo é um simultâneo para a gente, de forma de percepção. Tem questões que o Ronaldo vai ver bastante comigo, que diz, por exemplo, o Windows consegue realizar várias tarefas de forma simultâneas e ao mesmo tempo. Já está calçado. Questão errada. Nada na informática ao mesmo tempo. Então esse síncrono é um síncrono relativo na sua percepção, que você vê. Beleza? Então perceba que a especialidade do correio eletrônico vai ser a composição, o envio e o recebimento de mensagens assíncronas ou que não são ao mesmo tempo. Mas tem algumas características que você tem que estabelecer. Algumas características que você precisa estabelecer, que são as seguintes. Lembra que eu disse ontem? Tudo certo, ninguém morreu. Que o emissor, quem é o emissor? É quem está enviando. Em correio eletrônico, emissor a gente chama de remetente. E o receptor a gente chama de destinatário. O mais complicado seria o remetente. Eu já vi muita gente errar a questão de prova por isso. O remetente em questão vai utilizar o protocolo de rede tal. A gente vai ver tipos de protocolos de rede para esse serviço. Aí o cara, o que é o remetente? Remetente. Lembra de remeter? Quem remete é quem está iniciando ou realizando a atividade, tá certo? Emissor e receptor só precisam se conectar brevemente ao servidor de e-mail ou ao webmail. Isso é muito importante. Por quê? Você tem que estabelecer a diferença entre servidor de e-mail e cliente de e-mail. Servidor é quem está provendo o serviço. Vocês vão me dar um exemplo de servidor. Vocês sabem, um servidor, qualquer um, por exemplo, o Outlook, o Gmail. Eles estão provendo o serviço. O cliente é quem vai receber e utilizar esse serviço que foi
proposto. Um exemplo de cliente é um programa muito importante, que na verdade hoje em dia se serve para cair em prova, que é o Mozilla Thunderbird. É o seguinte, você conhece um navegador padrão, que é o Mozilla Firefox. Parece uma raposinha. A gente não utiliza muito, o pessoal costuma utilizar mais o Google Chrome. Mas o Mozilla Firefox é um navegador web, para acessar sites. Só que existe um gerenciador de e-mail, que é um programa chamado Mozilla Thunderbird. Vai ver nas questões. Neto, nunca vi isso. Mas, normal, ninguém utiliza mais isso. Só serve para cair em prova, basicamente. Era utilizado antigamente. Existe um tipo de provedor de acesso, que é um tipo de cliente, que é o Outlook. Antigamente era o Outlook Express. Hoje em dia é só o Outlook. E quem utiliza? Afinal, você tem como acessar os seus e-mails pelo web e-mail. Você o termo web e-mail é sempre o site, é o padrão que todo mundo acessa hoje em dia. Abre o navegador, Google Chrome e coloca lá, gmail.com. É um acesso ao web e-mail. Mas hoje em dia, às vezes, a pessoa não tem muito hábito de utilizar e-mail, né? Mais quando você vai enviar currículo, alguma coisa específica. Hoje em dia é tudo WhatsApp mesmo. E servidor de e-mail é que vai estar propondo o serviço. Então, para conseguir fazer esse envio, eu preciso conectar o servidor ao web e-mail. Né? Beleza. O que isso importa? Na sua prova, você precisa entender que esses são os pontos-chave. Quem já me conhece na sala de aula sabe que esses esquemas aqui são tirados de questões de concurso. Quando você for responder as questões, vamos ver que tudo isso aqui são esquemas de questões. Eu respondo praticamente todas as questões de acesso, tem CES, COVEP, CFGV, e o que eu tiro ali, eu retiro os esquemas e passo em sala. Então aqui é o que cai, porque, por exemplo, eu vi uma questão que é da Sebrae como o seguinte: a conexão para envio e recebimento de e-mail deve ser feita entre o cliente de e-mail e o web-e-mail. Poxa, se o cliente que está recebendo e o web-e-mail é também quem vai receber e ler o e-mail, ele citou basicamente as mesmas coisas. O cliente de e-mail seria um programa, por exemplo, o Mozilla Thunderbird, que você baixa para abrir no seu computador. E o web-e-mail é o site que você pode abrir e ler e-mail. Então, na verdade, ele citou as mesmas coisas. Então, você precisa saber a diferença entre servidor e cliente e saber que o servidor é que vai concentrar as ferramentas de gerenciamento desse e-mail. Beleza? Outra coisa importante, não existe um servidor único de e-mail. Eu já vi umas questões de prova trazendo isso. Teve uma da Copel 2016, foi da UFAL, foi do campo de biólogo. Ela falou o seguinte, uma das alternativas ela falava que existe um servidor central de e-mail. O que é isso? Um local que concentrava todos os e-mails existentes na internet. Procura. São vários servidores, provedores distintos, como Gmail, Outlook, Yahoo, hoje em dia nem sei se existe mais Yahoo e-mail. Alguém tem Yahoo e-mail aqui? Ainda bem, né? Porque ninguém mais utiliza esse negócio. O Yahoo e-mail, o Wall e-mail. Essas coisas inúteis também. Estou fazendo já um negócio, né? Enfim, lembre que a conexão entre o web e-mail e o servidor. Neto, agora trouxer que o envio e o recebimento de e-mail é entre um servidor de e-mail e um cliente de e-mail, a questão está certa? Tá. Seria um problema. Ou substituir o web e-mail por gerenciador de e-mail. Permanece. Mas lembre, servidor é quem concentra o serviço. Cliente é quem vai utilizar o serviço que o servidor está propondo. Até aqui, beleza. Vamos ver um pouquinho agora uma coisa bem tranquila, que é a sintaxe do endereço. Beleza? Esse sintaxe, né? O pessoal que sabe mais português do que eu. Lembra o sintaxe do endereço? Bem simples, é que antes do arroba vai ter o nome do usuário, padrão, e depois o nome do host, o servidor que concentra aquela ferramenta. Existem também os e-mails que são governamentais, gov.br, eu tenho que é federal, tenho também do estado. Então, tipo assim, pode vir ou do host, porque é o servidor também, ou também de algum domínio específico que você utilize, governamental, geralmente. Quem aí, por exemplo, estuda na Universidade Federal, ou até mesmo nas particulares aqui, tem um e-mail específico, né? Eu acho que da UNIT é @sounit.com, da UFAL é .ufal.edu.br, do IFAL, se não me engano, é @aluno.ifal.edu.br. Funcionários também. Também do Estado. Da Caixa, pega a Caixa, pega o nome. Justamente, bota depois do arroba. Eu tenho uns quatro assim, eu tenho @seres.al.gov.br. Tem um monte que são basicamente dessa forma. Também tem o seu, né? Pronto. Tranquilamente. Aqui eu não tenho meu e-mail mesmo, é o e-mail real, tá? É o meu mesmo. Tá bom? Cícero é meu nome também, viu? Quem não sabe, eu posso chamar de Cícero ou de Neto. Pode chamar de Neto também. Não, é melhor Neto. Beleza. Requisitos para a utilização do correio eletrônico. Primeiro é básico, possuir uma conta no provedor. O provedor também pode ser chamado de servidor. Você vai falar, Neto, está muito fácil essa aula. Para tranquilizar, né? Para quem viu rede, segurança de informação, Excel, é bom que alivie um pouquinho, né? O correio eletrônico é bem boa. Possuir uma conta no provedor, pode ser Gmail, Hotmail era mais utilizado antigamente, ou Outlook.
Até as questões são mais tranquilas mesmo. E utilizar a ferramenta de correio eletrônico, que podem ser duas. Por isso que eu faço uma distinção aqui. Ou o cliente de e-mail, que geralmente vai ser utilizado, pode vir também como gerenciador. Puxa uma seta embaixo, coloca em algum lugar aí. Começou, né? Começou. Gerenciador. Sem espaço. De lado, gente. Viu? Ou o webmail. O webmail é um site também para utilizar a ferramenta. No cliente de e-mail, quando eu chamo de gerenciador de e-mail, é um software. Que é um software? Algo lógico. Lembra disso, tá? Software é lógico. E é um programa. E o que é hardware? Parte física, né? O seu celular é um hardware, o WhatsApp é um software. Isso é uma distinção que a gente já viu, já bateu, o pessoal que está comigo já bateu tranquilo. Quem não bateu vai bater comigo, não se preocupe com isso, beleza? Primeira etapa, é cliente de e-mail, o gerenciador, é um software que você vai poder enviar, receber e também personalizar. Com personalizar, eu quero dizer editar. Editar mensagem. Essa mensagem eu chamo de e-mail. E-mail. Beleza? E o software é algo que é lógico ou um programa. Coisa importante, ele funciona offline. Porque é um programa que você pode baixar no seu computador. Você pode editar um e-mail offline. Escrevendo ele sem nenhum problema. Tá certo? Adicionando anexos, que são conteúdos que vão estar incorporados a essa mensagem. E também ele possui mais recursos. Isso é uma vantagem de você baixar ele. Só que o e-mail é mais fácil. Na verdade, você pode acessar no site, em qualquer navegador, sem precisar baixar nenhum programa. Eles vão ter também recursos quase similares a essa ferramenta podendo ser utilizados, tá bom? E o webmail é basicamente uma interface web. Se eu digo que é uma interface web, eu estou chamando isso de site, que permite acesso por um navegador. Qualquer um. Já vi questões fáceis da banca dizendo, por exemplo, o webmail há restrições de acesso em navegadores como Mozilla ou Safari. São navegadores menos conhecidos. Não há restrição nenhuma para acesso ao webmail. Essas questões são bem tranquilas de responder. E é de uso mais simples e conveniente. Quando eu digo conveniente é porque é mais fácil. Que é só abrir um site e utilizar. Hotmail.com, faz o login, envia e-mail. Gmail.com, faz o login e envia e-mail. Acabou. Recursos importantes que costumam cair em prova. Primeiro deles, a assinatura. Acho que algum de vocês deve ter assinatura ou deve ser automático, às vezes e-mail institucional. O meu já tem o meu padrão. Na minha assinatura, que vai ficar geralmente embaixo do e-mail, automático, vai ficar em cor cinza, cor diferente quando já é salva. Aparece lá meu nome completo, meu e-mail, aparece mais o quê? Meu número de telefone, aparece o Lattes também embaixo, que é o currículo acadêmico. É só isso mesmo, pronto. E vocês podem personalizar como quiser, o seu contato, acesso a redes sociais, acesso a uma ferramenta. E pode com certeza colocar mais de um tipo de assinatura. Já apareceu em prova isso. Há limites de impedindo colocar mais de 2 assinaturas no seu e-mail. Não, não há, tá certo? Isso é importante, porque você já recebeu um e-mail assim. Se abrir a caixa de entrada de vocês, no e-mail do celular, vocês vão ver lá que existe, lá embaixo, no final do e-mail, essa assinatura. Que geralmente vem uma cor diferente e traz informações do contato. Vai ter geralmente o número para ter acesso a essa pessoa, o site, também saudações podem vir, ou o cargo dessa pessoa. Vamos ver aqui, né? Ou o cargo desse indivíduo também. Tá bom? Isso é de forma automática. Você aciona certo, vai estar lá salvo, porque você evita essa assinatura antes de colocar no e-mail. Outra ferramenta importante são os filtros de spam. Spam são mensagens desejadas que são enviadas ao usuário sem a sua autorização. Aqui você vai lembrar que a gente já viu isso aqui, e o pessoal que ainda vai ver em segurança de informação. Isso é muito importante, tá certo? Eu vou revisar uma coisa importante com vocês. É o seguinte, quem já viu responde. Quem não viu vai ver. Qual é os únicos malwares que conseguem ser enviados automaticamente pela rede? Worm e... Tem mais um A. Bot e Worm. Já caiu em prova dizendo, um spam pode ser enviado automaticamente numa rede ou no e-mail. Pode? Não. Você pensa, o spam pode porque eu não autorizei que esse e-mail... De alguma forma você mexeu nessa situação. O spam, ele precisa que o usuário faça o envio, mesmo que de forma inconsciente. Os únicos malwares que são enviados de forma automática é o Worm e Bot. São os únicos, lembrem disso. Tá bom? E esse filtro de spam, se spam são mensagens indesejadas, enviadas ao usuário sem a sua autorização, ele vai simplesmente separar e-mails bons dos ruins.
Tranquilo, né? Nenhuma dúvida veio aqui. Beleza, vamos começar uma parte mais séria, que são os protocolos de e-mails. A gente começa a cair mais em prova e começa a dar um pega maior. Tranquilo? A gente tem três principais: SMTP, POP e IMAP. É muito importante você usar canetas diferentes, marcar texto, fazer um carnaval aí. Porque essas letras que eu marco aqui são dos macetes que conseguiram acertar questões de prova e fixar o conteúdo. Vamos lá. O SMTP é o Simple Mail Transfer Protocol. O que ele faz? Eu dou uma dica aqui para você. SMTP. Sua mensagem, isso aqui é mnemônica, sua mensagem está partindo. Ele é o protocolo responsável pelo envio de e-mail. Envio de e-mail. Só que um detalhe importante aqui. Se a prova trouxer, o SMTP é responsável pelo envio de e-mail. Perfeito. Ele é responsável pelo envio de e-mail. Agora, tem um aprofundamento bem interessante, que é o seguinte. A gente já viu a diferença de três situações de uma rede. Intranet, internet e extranet. Intranet é uma rede local, utilizada por uma empresa, um serviço, uma organização, que vai conseguir manipular aqueles dados de acesso restritos àquela organização. Internet é a rede mundial de computadores, que vai estar dispositivos acesso para todos, para utilizar de forma à vontade. Beleza. E extranet é quando eu acesso uma intranet pela internet. Tranquilo. Neto, não estou pegando muito bem, se for pensar que está chegando agora, a gente vai ter, isso aqui é só uma abertura, viu? Nem se preocupe, a gente vai chegar lá. Beleza. É o seguinte, o SMTP, ele envia e-mail, certo? Certo. Só que tem um aprofundamento. Na intranet, que é uma rede local, ele pode receber e-mail. Isso é um aprofundamento por quê? Caiu na prova da PF ano passado. Eu não sei se você vai colocar isso na prova de estadual. Vai colocar isso na prova estadual. Mas é bom pecar pelo excesso do que por baixo, terminar caindo. O cara nunca viu, como assim a SMTP ele pode receber e-mail? Pode. Na intranet. Mas em regra, na internet, ele só envia e-mail. Tá bom? Beleza. Eu vou explicar já com uma analogia ali que eu vou botar. O desenho é bem bonitinho, vocês vão gostar. SMTP, sua mensagem está partindo, ele envia e-mail. E na intranet, ocasionalmente, ele também recebe. Isso aqui é a exceção da exceção da exceção. Isso aqui é um aprofundamento. Eu dou porque vai que cai. Beleza? Vamos embora. Aqui vamos falar um pouquinho sobre o POP ou IMAP. Ambos recebem e-mail. Qual a diferença? Tem uma técnica que eu faço aqui. Esse P do POP é um P de... Alguém lembra? Puxa. Esse M do IMAP, são protocolos de e-mail, é de mantém. Como assim, Neto? É o seguinte. Vou fazer uma analogia aqui. Aqui é o computador. Beleza? Aqui está o servidor. Cadê o servidor? Servidor de e-mail. Aqui é o computador. Vamos supor que eu vou enviar um e-mail pequeno. Vou enviar um e-mail pequeno. Beleza. Pequeno, quanto é e-mail? Gmail, quanto e-mail? O Alisson. O Alisson, ponto pequeno. Beleza. Eu sou esse aqui e esse é o pequeno. O pequeno usa a rota e-mail. Pequeno. Pequeno motopeça, rota e-mail. Aqui sou eu. Gmail. Isso aqui é muito útil para a prova, porque se uma questão de prova trouxer para você, começou doideira. Se a questão de prova trouxer para você, um e-mail é enviado diretamente ao usuário. Mentira. Começou errado. Beleza. Olha como é o caminho para enviar um e-mail. Eu enviar um e-mail para ele. Ele usa o e-mail. Então, primeiramente, eu vou jogar o e-mail do meu cliente ou web e-mail para o servidor do Gmail, que é o meu. Por qual protocolo? SMTP. Sua mensagem está partida. Ele envia. Massa, beleza. E agora, eu vou enviar. Eu não, já não estou nada aqui. Eu, como cliente, já enviei para o servidor Gmail. Agora, o Gmail precisa enviar para o servidor pequeno. Ele não pode jogar diretamente para o computador dele, para o web e-mail, o cliente dele. Vai mandar para o Hotmail. Que protocolo ele vai enviar para o Hotmail? SMTP. Você está enviando ainda, está enviando. Beleza? Está enviando. Então, tem um detalhe importante aqui. O Hotmail, eu vou tentar fazer o seguinte aqui, uma analogia. Carol está mais perto de você mesmo. Eu vou enviar esse piloto para a Carol. Não é verdade? Enviei. Eu enviei o piloto para ela. Enviei. Enviei. Ela recebeu o piloto. Recebeu. Percebeu que é uma dicotomia, que são uma dualidade, né? Porque ao mesmo tempo que eu envio, ela também recebe. É corolário isso. Se eu estou enviando, a pessoa também está recebendo. Beleza. Nada complexo aqui. Então vai ser o seguinte.
ao mesmo tempo que o Gmail envia para o Hotmail também está recebendo. E qual é o protocolo que o Hotmail recebe do Gmail? SMTP. Essa foi a questão da PF. Ela disse, não é intranet, isso aqui é uma intranet entre eles, entre os servidores. Essa situação aqui, ó. E o intranet, o SMTP, é utilizado para receber e-mail. A aluno que estudou para a PF tem uma prova de informática pesada. Não estudou raso, ele falou, não. SMTP só envia. Questão errada. Gabarito? Certo. Por quê? Entre servidores e na intranet, o SMTP ele vai enviar e o servidor vai também receber mensagem. Percebeu pelo esquema? Porque ao mesmo tempo que eu estou, você sua vez, Vanessa, eu estou enviando para ela o piloto, mas ela também está recebendo ao mesmo tempo? Isso, era um servidor. Ela é o Gmail, só o Hotmail. Por que não é extranet? Não, nesse caso, não, pode ser na intranet ou entre servidores, Carol. Na intranet ou entre servidores. Nas duas situações. Beleza? Na intranet entre computadores que estão na mesma rede local ou entre servidores. Beleza? Nessa situação. Tranquilo? Se eu sou o Gmail e ela é o Hotmail, ao mesmo tempo que eu envio, eu não só envio, ela também recebe. E quando ela vai receber, ela também recebe pelo SMTP. Isso é um aprofundamento. Massa? Aqui tranquilo, né? Nenhuma dúvida. Beleza. Deixa eu apagar aqui essa bola, que eu não gostei não dela. Massa. Agora, para o Hotmail enviar mensagem para o pequeno, finalmente vai chegar a mensagem. Qual protocolo ele pode utilizar? Agora sim, é o POP ou o IMAP. Gente, mais importante, isso daqui eu estou falando, estou dizendo, dentro de um cliente de e-mail, de um gerenciador. Isso não acontece quando você abre o seu Gmail no site, tanto faz. Você vai entender que o esquema aqui funciona no gerenciador. Você vai dizer, Neto, eu nunca baixei um Outlook, um programa de leitor de e-mail, ou um Outlook Express, ou um Mozilla Thunderbird. Ninguém utiliza isso. É verdade, ninguém utiliza. Só serve para cair em prova. Acabou-se. Isso aqui são gerenciadores de e-mail. Se eu utilizar o POP, o P de quê, gente? Puxa. Vai fazer o quê? O POP. Ele vai... segura. Eu sou o POP, ela é o servidor de... Eu sou pequeno. Ela é o servidor de modo pequeno. Beleza. Então o POP vai chegar, vai pegar o e-mail, vai puxar. Ele vai excluir do servidor e vai manter somente no cliente. Pegou? Pega e puxa. Coloquei aqui em algum lugar. Coloquei. Baixa as mensagens para o PC, eliminando do servidor. Por isso é um pega e puxa. Agora, se for o IMAP, eu digo que o M é de mantém. Por quê? Vou ser de novo. Só IMAP. Sou pequeno. Ela é o servidor de Outlook. Vou pegar o e-mail. Mas, isso. Existe uma cópia. Imagine que seja a mesma coisa aqui, viu? Não sou coisa distinta, não. É uma tampa e uma tampa também. Eu vou manter exatamente o arquivo no servidor de origem e também no cliente. Tá bom? Então eu faço o quê? Uma cópia. Perceba que aqui é uma cópia, não é mesmo? Agora aqui no POP eu estou movendo. Quando eu tiro do local de origem para o destino, eu movo. Quando eu mantenho na origem do destino, eu copio. Massa. Vamos às questões. Bora lá. Agora buscar um remédio lá. Nada de café, viu? Nada de café. Peraí, eu posso segurar quando errar. Estou precisando, eu vou decidir eu. Foi mesmo. Aí a favela não é isso, professor. Quem me fala?